Meus amados e queridos irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Queridos, por gentileza, aqueles que trouxeram um exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo no segundo livro de Samuel, capítulo de número 23. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Localize, por gentileza, o versículo de número 9. Enquanto os amados e queridos irmãos procuram o referido texto, eu quero aqui aproveitar e externar ao bom Deus toda a minha gratidão por mais esta oportunidade a qual o Senhor está nos concedendo, de pela primeira vez estar ministrando nessa amada igreja, né? Já viemos algumas vezes, passamos em algumas congregações aqui do campo. Para nós hoje é motivo de grande alegria, de um grande privilégio poder estar aqui com os irmãos. Trago uma saudação do meu pastor, pastor César Inácio Nunes, a toda a igreja, amém? Quero aqui agradecendo a Deus, também agradecer ao pastor Newton César, bem como também o coordenador dos jovens aí, o Júnior Lara. Que Deus abençoe de uma forma muito especial a cada um dos irmãos que aqui está. Minha esposa não está me acompanhando devido à escala de serviço dela. Ela trabalha um dia sim, um dia não. Ela trabalha em um orfanato, cuidando de crianças, e hoje ela esteve na escala. Então, por esse motivo, minha esposa não me acompanha, nem o meu filho, Miguel, de 5 anos, mas estou acompanhado do Wagner, esse jovem abençoado, pregador da palavra. Deus abençoe sua vida, ministério, cada dia mais. Estou feliz aqui de rever vários amigos. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Queridos, o Senhor colocou um texto em meu coração para compartilhar convosco essa noite. Aqueles que encontraram o texto sagrado e querem ouvir a palavra de Deus, digam amém, por favor. Amém. Está escrito assim: e depois dele vinha Eleazar, o filho de Dodo, o Aoíta, um dos 3 valentes com Davi. Quando os filisteus reunidos desafiaram Israel para a batalha, e os homens de Israel fugiram, ele se levantou e feriu os filisteus, até que a sua mão ficou exausta, e a sua mão ficou presa ou grudada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou depois dele somente para pegar o despojo. E você que pode, diz amém. Tome seu assento, por favor. Queridos, Davi, o grande rei Davi, sem sombra de dúvidas, fora um grande conquistador. A trajetória de Davi, ela é marcada por batalhas, por guerras estas que Davi vencera. Interessante é entendermos que essas guerras que Davi vencera, ele não venceu sozinho. Existem várias batalhas que Davi venceu, pois tinha ao seu lado homens estes, que os irmãos vão se lembrar, que o próprio Davi treinou, preparou, capacitou. Quando Davi ainda estava dentro da caverna de Adulão, a Bíblia vai dizer que se ajuntou a ele homens que estavam à margem da sociedade, que a sociedade já dava como que perdidos, sem perspectiva de vivenciar em dias melhores, homens endividados, enfim, homens que estavam vivenciando um tempo muito adverso na sua história. Mas Davi nos mostra de fato
dentro desse texto o que é ser líder. Davi conseguiu enxergar dentro desses homens o potencial que eles tinham. Não somente isso, Davi vai desenvolver esse potencial que eles têm. Davi nos mostra que o verdadeiro líder consegue enxergar um guerreiro que existe dentro de você, um guerreiro que precisa muitas das vezes ser despertado. Interessante é que esses homens que Davi tem ao seu lado são homens fortes, são homens muito bem preparados, treinados, que possuem sim as suas diversas habilidades, mas acima de tudo, e essa é a característica que mais me chama a atenção nesses homens, é que eles eram homens leais. O rei Davi não tinha ao seu lado apenas homens talentosos. Acima de tudo, Davi tinha ao seu lado homens leais, homens que estavam dispostos a aceitar e entrar em qualquer que fosse a guerra, estavam dispostos a lutar, se preciso fosse, até a morte, para defender o rei, para defender o seu povo. A pergunta essa noite não é se você tem talento. Que você tem talento, eu não tenho dúvida alguma de que você tem. A pergunta essa noite é se você é leal àquele que te colocou nesse grande exército. Esses homens vão ficar conhecidos na Bíblia como os valentes de Davi, ou os poderosos de Davi. Dentre os inúmeros valentes que Davi tinha, 3 deles eram os principais ou mais importantes. O primeiro deles, um guerreiro por nome de Josebe-Basebete. Esse guerreiro, a Bíblia vai nos dizer que com apenas uma lança, ele mata de uma única vez cerca de 800 inimigos. O segundo grande guerreiro que Davi tinha é o nosso personagem dessa noite, chamado Eleazar, que eu destacarei daqui a pouco. E o terceiro grande valente de Davi era um guerreiro por nome de Samá. Samá é aquele guerreiro que vai se colocar no meio de um pedaço de terra cheio de lentilha e vai defender aquele pedaço de terra sozinho dos inimigos e vai vencer. São homens extraordinários, são de fato homens especiais, fazem jus ao título que carregam. Mas dentre os 3 grandes valentes de Davi, o que mais me chama a atenção é o segundo. O nome dele é Eleazar, ele é filho de Dodo, o Aoíta, e o grande segredo desse valente, ao meu ver, está justamente no seu nome. O nome Eleazar significa aquele a quem Deus ajuda, ou aquele a quem Deus tem ajudado. Essa noite, por pelo menos alguns minutos, eu gostaria de mudar o teu nome, se você me permitir. Por mais bonito que seja o seu nome essa noite, teu nome não é Pedro, não é João, Gabriel, Miguel. Essa noite, por pelo menos alguns minutos, eu quero te chamar de Eleazar, aquele a quem Deus ajuda, aquele a quem Deus tem ajudado. Quantos estão entendendo o que Deus está falando conosco aqui? Esse guerreiro, para mim, é fantástico. A história dele é extraordinária. A Bíblia vai nos dizer que Israel está em um território chamado Pasdamim. Pasdamim significa fortaleza de sangue. Nesse ambiente onde Israel está, existe um pedaço de terra cheio de cevada. Interessante é que esse território onde Israel está é possessão israelita. Sendo possessão israelita, cabe a Israel a responsabilidade de cuidar, zelar, proteger, defender esse território de qualquer que seja o inimigo. Israel tem a obrigação de defender o território que Deus lhe confiou. A Bíblia vai dizer
que esse ambiente se torna alvo de desejo dos inimigos, a saber, os filisteus, um dos maiores inimigos de Israel. Os filisteus são sabedores de que, pedindo a Israel esse território, Israel não entregará. Só existe um meio de os filisteus tomarem posse desse território, é chegando diante de Israel e fazendo uma guerra, propondo a Israel uma peleja. E é justamente isso que os filisteus vão fazer. Eles vêm até Pas-damim com uma tropa de filisteu muito bem armada, com homens com sede de sangue, desejosos a qualquer que seja o preço tomar posse daquele território. Eles chegam naquele ambiente, olham para os homens de Israel que ali estão e propõem uma peleja, propõem uma guerra. Vão desafiar Israel para uma peleja. Ora, a atitude que se esperava de Israel diante da proposta de guerra dos filisteus era que os israelitas olhassem para os filisteus e dissessem: ora, é esse território que vocês querem? Nós não entregaremos ele de mão beijada a vocês. Vocês querem tomar posse do que é nosso? Pois bem, nós aceitamos a guerra, porque nós não vamos deixar vocês tomarem posse daquilo que Deus nos confiou. Nós vamos, se preciso for, lutar até a morte, mas não entregaremos a vocês aquilo que é nosso. Porém, a atitude de Israel diante da proposta de guerra é completamente contrária. Diante da proposta de guerra, a Bíblia diz que os israelitas vão fugir, vão se esconder, porque tem gente que assim, em tempos de guerra, se esconde, em tempos de guerra, foge, em tempos de guerra, abre mão de tudo que Deus lhe confiou. Quando Israel está fugindo, essa fuga de Israel está mandando automaticamente uma mensagem aos filisteus. E qual é a mensagem, Aldo? A mensagem é exatamente essa: é esse território que vocês querem? Não precisamos guerrear por causa disso, não precisamos fazer guerra por causa desse território. Se o problema é esse território, nós entregamos ele para vocês de mão beijada. Peguem esse território, façam dele o que vocês bem entenderem, porque nós não estamos dispostos a lutar por aquilo que Deus nos confiou. Interessante é que é justamente diante desse cenário que vai surgir esse grande valente de Davi, chamado Eleazar. É diante desse cenário de fuga, aonde Israel está se escondendo, fugindo da guerra, abrindo mão do que é seu, que esse valente de Davi toma a decisão de se levantar, encarar os filisteus e dar uma resposta à proposta de guerra. A resposta de Eleazar é essa: é guerra que vocês querem? Pois bem, é guerra que vocês terão. Eis aqui alguém disposto a lutar, ainda que sozinho, e se preciso for até a morte, para defender aquilo que Deus nos confiou. É guerra que vocês querem? Pois bem, vocês acabaram de encontrar alguém que não foge de guerra, que não se esconde em tempo de guerra. Ora, diante desse cenário, quem olha para essa guerra, antes mesmo da guerra começar, ele já tem alguém como vencedor e já tem alguém como derrotado. Pela ótica humana,
Quem olha de fora está dizendo: é loucura Eleazar aceitar essa guerra, porque não há a mínima possibilidade de Eleazar vencer essa batalha. Eleazar já perdeu. Eleazar já perdeu. Antes mesmo da guerra começar, eles também já dão os filisteus, obviamente, como vencedores. Não tem como perder. Falando belicamente, muito mais fortes, preparados, numericamente falando, maiores, não tem como os filisteus perderem. O problema é que o nosso Deus é especialista em ir na contramão da ótica humana. É quando o homem diz não dá, que Deus diz eu faço acontecer. Não tem como, Deus diz eu faço, eu posso, eu tenho, eu sou. Quem está entendendo? Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? O que Eleazar tem nas mãos? Apenas uma espada. Apenas uma espada. Diante dele, um exército de filisteu, desejoso a tomar posse daquele território, fortes e muito bem armados. A guerra começa, e quem está de fora está esperando que já no primeiro inimigo Eleazar caia. Para surpresa de quem está esperando a morte de Eleazar, vem o primeiro filisteu, e quem cai não é Eleazar, quem cai é o filisteu. Vem o segundo, e Eleazar de pé. Vem o terceiro, e Eleazar ainda não caiu. Vem o quarto, e Eleazar está vencendo uma guerra que aos olhos humanos é impossível dele vencer. É improvável que ele vença. Porém o que eles não sabem é que Eleazar é um guerreiro de Deus, que o Senhor levantou para vencer guerras improváveis. Vem o quinto, sexto, sétimo, oitavo, Eleazar está vencendo. Qual é o problema? O grande problema é que toda guerra cansa. Cansa ou não cansa, irmãos? Toda guerra nos leva à exaustão. Qual o problema do cansaço? O problema do cansaço é que todo cansaço tem por objetivo te levar à desistência. Você já percebeu que toda vez que você cansa, você para? Toda vez que você cansa, você desiste? Toda vez que você cansa, você abre mão? Qual é o problema aqui? Chega numa altura da guerra que o braço de Eleazar pesa. Automaticamente a vontade de largar a espada vem. Qual o problema? O problema é que quando ele quer largar a espada, não dá mais. Ele não consegue mais soltar a espada, porque a Bíblia vai dizer que a espada ficou grudada na mão dele. Flávio Josefo, que é um historiador judeu, vai dizer que a espada ficou grudada nas mãos de Eleazar por conta da quantidade de sangue dos inimigos que Eleazar estava vencendo, e o sangue, quando seca, vira uma espécie de cola. Por isso a espada não caiu de sua mão. Outros estudiosos, por sua vez, vão dizer que não, que na verdade a espada ficou grudada nas mãos dele porque deu cãibra. A bem da verdade, o que precisamos entender é que se foi por causa do sangue, ou se foi porque deu cãibra, isso pouco importa. O importante é entendermos que Deus sabe quando eu estou cansado. Deus sabe quando eu quero largar a ferramenta. Já tem alguém entendendo? Que Ele colocou em minhas mãos, e Ele está dizendo: você até quer largar, mas eu não vou deixar. Eu faço a ferramenta grudar na tua mão, mas parar agora você não vai. Deus sabe quando a gente cansa. Deus sabe quando a gente quer parar. E é muito provável que essa noite alguém tenha entrado aqui exatamente diante desse cenário. Cenário de guerra.
filisteu por todos os lados, o braço já pesou, a vontade de parar veio, e você entrou aqui essa noite até cogitando a hipótese de parar, desistir, abrir mão. Só que eu vim essa noite aqui te perguntar uma coisa: quem foi que falou para você que você tem a opção de parar? Quem é que disse para você que você tem a opção de desistir? Você precisa entender que se Eleazar para aqui, ele assina o seu próprio atestado de óbito. Se ele para, os filisteus vão matá-lo. O que você precisa entender é que você já está numa altura da guerra que você já não pode mais parar. Vou repetir: você já está num ponto da guerra que você não tem mais a opção de desistir, de parar. Você tinha que ter pensado muito bem antes de aceitar a proposta de guerra. Ninguém te mandou aceitar a batalha. Ninguém mandou você querer lutar por esse território, lutar por esse casamento, lutar pelos seus pais, lutar por essa família, lutar por esse sonho. Foi você que aceitou a guerra, foi você que decidiu lutar. Agora que a guerra começou, vai até o fim, filho, vai até o fim, filha. Não para, não desiste. Eu sei que o braço pesa, mas a espada Deus já fez grudar. E não, oh glória a Deus. Quem pode adorar a Ele essa noite? O desfecho da guerra é extraordinário. Eleazar vai pelejando com a sua espada, e a filisteu caindo aqui, e ela termina de uma forma extraordinária. Como é que termina essa guerra? Assim: os filisteus todos caídos no chão, e Eleazar de pé, com a espada na mão. Filisteu no chão, Eleazar de pé. É improvável, sim, mas não é impossível. É improvável, sim, mas não é impossível. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem essa noite, poderia perfeitamente ser esse: espada na mão, inimigo no chão. Espada na mão e inimigo no chão. É assim que essa juventude vai vencer as guerras. É assim que nós vamos vencer a nossa batalha. É pela espada, é através da palavra, é com a Bíblia. É assim que nós vencemos a nossa guerra. É assim que a guerra termina. Eleazar de pé, com a espada na mão e inimigo no chão. Espada na mão, inimigo no chão. Quem recebe essa palavra essa noite? Aldoir, Eleazar venceu porque ele era muito bom na espada. Coisa nenhuma. Eleazar venceu porque era muito forte, Aldoir. Que nada. Aldoir, então por que Eleazar venceu? Simples, porque a Bíblia diz que naquele dia. Que dia é esse? O dia da guerra. E todos aqui, sem exceção, tem o dia da sua guerra. Esse dia você não marca na agenda. Esse dia você não, às vezes nem sabe quando vai ser. Mas uma coisa você tem certeza: uma hora vai chegar. Que dia é esse? O dia em que todos que estavam ao lado de Eleazar fugiram, se esconderam. Que dia é esse? O dia que Eleazar teve que encarar os filisteus sozinho. Que dia é esse? O dia, talvez, da maior batalha da vida de Eleazar. O que houve nesse dia? O Senhor resolveu descer naquele pedaço de terra cheio de cevada. E Júnior, fazer Eleazar entender qual o significado do seu nome. Era Deus descendo e dizendo: Eleazar, não tem ninguém aqui embaixo para te ajudar? Pois bem, deixa eu fazer você entender o significado do teu nome. Quando ninguém aqui te ajuda, eu sou aquele que te ajuda em meio às suas guerras. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Deus desceu, para quê? Para dar o livramento a Eleazar. Ele ia morrer, ele ia perder a guerra,
Por que não perdeu? Porque quando o braço pesou e ele quis parar, Deus fez a espada grudar na mão e disse assim: continua que eu sou contigo, continua que eu sou contigo, não para que eu te dou força, continua que eu te dou vitória, não desiste no meio da guerra, eu sou o teu melhor amigo, eu sou o teu ajudador, eu sou aquele que te ajuda. Eleazar não venceu pelo seu talento, Eleazar venceu pela graciosa, indispensável, maravilhosa presença de Deus. Não adianta ter talento, não adianta manusear bem a espada, se não tiver a presença. Cai no primeiro filisteu, cai no primeiro inimigo, mas você não tem só talento, você tem a presença. Quem tem? Oh glória! Vem agora a melhor parte da guerra. Eu só não sei se você está preparado para isso. Por quê? Agora vem a hora de aproveitar, recolher o despojo da batalha. Qual o problema? Lembra aqueles que fugiram? Lembra aqueles que se esconderam? Eles voltam. Sempre voltam. Não esquece isso. Sempre vão voltar. Para agradecer? Não. Para recolher o despojo de uma guerra que eles não lutaram. Vou repetir. Eles voltam e começam a recolher o despojo de uma batalha que quem lutou foi? Quem lutou foi? Quem lutou foi? Só os vivos. Se fosse um de nós aqui no lugar de Eleazar, talvez olharia e diria assim: está colocando a mão nesse despojo aí, você não tem direito de pegar o despojo não. Onde é que você estava na hora da guerra? Na hora que eu mais precisei de ajuda, onde é que você estava? Porque você não estava aqui ao meu lado. Não, quem lutou fui eu, quem venceu fui eu, o despojo é só meu. Só que Eleazar não faz isso. Eleazar fica calado. E o silêncio de Eleazar aqui fala mais alto do que qualquer palavra que ele falasse. Por que Eleazar ficou calado? Porque Eleazar tem uma consciência que falta para muitos de nós. Mas essa noite, e não passa dessa noite, nós vamos sair daqui com a consciência de Eleazar. Quantos estão entendendo a mensagem podem glorificar a Deus? Quando eu olho para esse texto, entendendo que todos aqui, desde o menor até o maior, têm as suas lutas, têm as suas guerras, eu aprendo aqui algumas verdades que eu pretendo rapidamente compartilhar contigo essa noite. Aqueles que querem ouvir ainda, digam amém, por favor. O que as guerras me ensinam? Os irmãos perceberam que o ambiente aonde Israel estava não era um ambiente de guerra, mas ele se tornou um ambiente de guerra a partir do momento que os filisteus chegaram e desafiaram Israel para a batalha. Quando o ambiente, escute isso, não esqueça, grave na tábua do teu coração, quando o ambiente se tornou um ambiente de guerra, aqueles que estavam ao lado de Eleazar fugiram, se esconderam, procuraram o primeiro lugar para ficar escondido, fugiram da batalha. O que as guerras me ensinam? Que existem pessoas que estarão ao meu lado em determinados ambientes somente até o momento que esse ambiente se torne um ambiente de guerra. Quando o ambiente se tornar um ambiente de guerra, eles fogem. Quando o ambiente se tornar um ambiente de guerra, eles se escondem. Quando o ambiente se tornar um ambiente de guerra, eles vão me deixar sozinho. Entenda essa verdade, entenda essa verdade. Tem gente muito boa para estar do nosso lado quando o ambiente é de paz, vitória, prosperidade, bonança. Quando você está em ascensão, quando você está com status em alta, a moral está elevada, tudo está dando certo. Todo mundo
quer estar do teu lado, mas deixa você chegar no tempo de guerra, para você ver quem é que vai ficar do teu lado, para você ver com quem é que você pode contar de verdade. Vou repetir isso aqui para você não esquecer. Tem gente que vai estar com você somente até o momento da guerra. Quando a guerra chegar, vai ser só você e Deus, Deus e você, você e Deus. Que as guerras me ensinam que existem guerras que eu vou ter que enfrentar sozinho. Mas ainda que seja sozinho, eu não posso parar, eu não posso desistir, eu não posso fugir, eu não posso me esconder. Sozinho, mas na guerra. Sozinho, mas com a espada na mão. Sozinho, mas lutando. Sozinho, mas nunca desistindo. Quem está recebendo esta palavra essa noite, talvez você está se vendo assim na guerra, sozinho, e você está dizendo: Aldoir, não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém do meu lado. Deixa eu te dizer uma coisa, bate no peito assim e diga: tem guerra. Diga, bata no peito e diga: tem guerra que é minha. Você não vai ver Eleazar reclamando de ninguém que não o ajudou. Sabe o que é isso? Maturidade. Eleazar entendeu que tem guerra que é dele. Vou falar de novo. Nós somos conhecidos hoje, pelo menos é o que se fala muito, como a geração mimimi, de crente cristalzinho, dodói, que qualquer coisa, não é assim? Pelo menos assim que falam. O que você precisa entender é que nós infelizmente vemos pessoas assim. Fulano não me ajudou, Beltrano me deixou sozinho, na hora da batalha, na hora da guerra, ninguém quis me ajudar. Já viu alguém assim? Quando fala assim, já viu alguém assim, todo mundo faz assim, né? Já fez isso? O que você precisa entender é que tem guerra que é tua. Não transfira a responsabilidade da tua guerra para outro. Tem guerras que o teu pastor não vai lutar por você, ele já tem as dele. Tem guerras que o teu líder não vai lutar por você. Tem guerras que o teu papai não vai poder lutar por você. Tua mamãe não vai lutar por você, porque a guerra é tua. Tua esposa não vai lutar por você. Teu esposo não vai lutar por você, porque tem batalha que é para você lutar. Tem guerra que é tua. Dá um glória agora. Que as guerras me ensinam. As guerras me ensinam que quem permite elas chegarem na minha vida é quem? Você que está falando, Deus. Você crê nisso? Que é Deus que permite as guerras chegarem, sim ou não? Então eu faço uma pergunta para vocês, espero que me respondam. Se Deus permite as guerras chegarem, se é Ele que permite, Deus por acaso tem o objetivo de permitir uma guerra só para fazer você virar motivo de zombaria, de chacota? Sim ou não? Sim ou não? Então diga comigo assim: toda guerra, assim não, toda guerra que Deus permite chegar até a minha vida, é porque Deus, através dessa guerra, tem o objetivo de me honrar. Eu vim profetizar essa noite que essa guerra não vem para você virar motivo de chacota, de zombaria. Através desta guerra, Deus vai trazer um tempo de honra para a tua vida, para o teu ministério, para a tua história. Só quem recebe essa palavra essa noite e pode glorificar a Ele, faça isso com liberdade.
Talvez uma das maiores mentiras que eu ouvi alguém dizendo para mim tenha sido essa aqui: Aldoir, em meio a essa guerra, Deus está te preparando. Diga comigo assim: toda guerra sempre vai chegar atrasada. Por quê? Porque Deus não prepara ninguém na guerra. Quando a guerra chega, você já tem que estar. Deus também não prepara ninguém no pós-guerra. Porque se você não estiver preparado para a guerra, não tem pós-guerra, você morre nela. É por isso que eu disse que toda guerra chega atrasada. Explica, com o maior prazer. Se é Deus que permite a guerra chegar, e Deus não tem o objetivo de te fazer virar motivo de chacota, de zombaria através dessa guerra, Ele quer te honrar através dela, significa que antes da guerra chegar, Deus já veio com o preparo. Antes da guerra chegar, Deus já tinha dado a Eleazar coragem. Antes da guerra chegar, Deus já tinha dado a Eleazar uma ferramenta. Antes da guerra chegar, Deus já tinha dado a Eleazar habilidade. Antes da guerra chegar, Deus já preparou Eleazar. Por isso que quando a guerra chega, Deus está dizendo: não precisa ter medo, desembainha a espada e vai, porque eu já te preparei, eu já te dei estrutura. Então por que medo da guerra, irmão? Desembainha a espada e vai, porque maior é aquele que está conosco do que aqueles que vêm contra nós. Cadê as mamães aqui? As mães, levante a mão. As mães, eu quero ver as mães, cadê? Eu tenho certeza que você já falou isso para o seu filho, e você também já ouviu isso da tua mãe. Certeza. O filho chega para a mãe e diz assim: mãe, todo mundo está indo em tal lugar. Você já riu que você já sabe, ó. Posso ir também? Aí a mãe vem com a resposta clássica: você não vai porque você... Uau, essa é clássica, não tem como errar. É isso que eu quero que você entenda essa noite. Você veio para o culto para aprender o que a tua mãe sempre te fala em casa, que às vezes parece que não entra na tua cabeça. Explica. Você percebeu que todo mundo fugiu na hora da guerra? Todo mundo se escondeu, todo mundo abriu mão. Por que é que Eleazar não foge também, se todo mundo está fugindo? É porque Eleazar entendeu: eu não sou, todo mundo. Quem quiser fugir, que fuja. Quem quiser se esconder, que se esconda. Quem quiser abrir mão, que abra. Eu não sou todo mundo. Eu vou lutar, vou guerrear, não vou desistir, porque eu sei quem me ajuda em minhas guerras. Aleluia. O que eu quero que você entenda essa noite, e já preparo para encerrar, é que toda guerra, ela vem com o objetivo de também te mudar de nível. Aí sim. Porque essas guerras, elas vão nos credenciar para que ocupemos posições mais elevadas no reino. É triste quando você chega para alguém numa posição elevadíssima no reino e pergunta para ele: qual é a tua história? Chegou aí como? Aí ele olha para você e diz: não tem, na verdade não tem história. Na verdade me jogaram aqui. Por inúmeros motivos me colocaram aqui. Não tem história. É o famoso caiu de paraquedas. É por isso que você fica se perguntando às vezes: por que comigo parece ser sempre mais difícil? É uma guerra atrás da outra, porque você não vai ser um desses que chega de paraquedas. Deus está te dando uma história. Deus está te dando uma história. Para quê? Para quando Ele te mudar de nível,
alguém chegar e perguntar: conta aí tua história, chegou aí como? Você vai arregaçar a manga, vai dizer: tá vendo essa marca aqui? Tá vendo essa outra aqui? Tá vendo essa cicatriz aqui? Isso aqui foi de uma guerra, essa aqui foi da outra, essa aqui foi de outra batalha. Eu não caí aqui de paraquedas, eu tenho uma trajetória, eu tenho uma história. Eu não nasci ontem, eu tô aqui porque Deus me colocou, Deus quis assim, Deus, ai, oremachia. Eu gosto tanto da carta de Paulo aos Gálatas, irmão, sou apaixonado pela carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, Paulo está defendendo ali o seu apostolado. Só que quando chega no capítulo 6, Paulo chega no verso 17, tá? E o Paulo vai dizer assim: olha, de agora em diante, eu cansei desse assunto. Cansei desse assunto. De agora em diante, ninguém mais me inquiete. Está lá, ó. Por quê? Porque eu trago no meu corpo. Eu gosto da tradução da Bíblia judaica, que ela vai dizer não marcas do Senhor, porque senão alguém vai vir e vai pregar a marca da graça, a marca do amor, a marca. Não tem nada a ver, irmão. O sentido do texto é literal, porque eu carrego no meu corpo as cicatrizes que provam que eu sou servo de Cristo, que eu sou do Senhor. Então eu vou repetir isso aqui para você. As cicatrizes, as marcas de guerra, e toda guerra deixa marca, elas servem para te credenciar a ocupar posições mais elevadas. Você pode levantar as mãos? Você pode levantar? Eu sinto de Deus de liberar essa palavra para você. As guerras deixam marcas, mas não te matam, pelo contrário, te dão credibilidade a mudar de nível. Quem recebe essa palavra essa noite, dá um brado de glória se você pode. Fique de pé comigo, por gentileza, para nós encerrarmos. Eu tenho um vizinho, e encerro a minha fala. E olha, deixo bem claro, gosto muito dele, muito mesmo. É óbvio que eu não vou citar o nome. Eu tenho um vizinho que é uma benção. A gente não precisa gastar com marketing, nem um centavo. Ele faz trabalho para nós de graça. Esses dias eu voltando de viagem do Rio Grande do Sul, quando eu chego perto da esquina de casa, ele estava lá. Falei: pronto, não preciso nem avisar, nem em casa que eu cheguei, tá todo mundo sabendo. Só que só eu devo ter vizinho assim. Você com certeza, graças a Deus, não deve ter. Mas eu acho interessante que tem gente que sabe mais da nossa vida do que às vezes nós mesmos. Tem vezes que chega para mim e diz assim: oh, você vai estar em tal lugar. Eu falei: eu vou mesmo. Eu nem lembrava que eu tinha que estar lá. Então tem gente que sabe mais da nossa vida do que nós mesmos. Sim ou não? Quem te conhece sabe das suas guerras. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? É por isso que eles não te entendem. Porque quando eles olham para você, eles não veem uma pessoa, eles veem um ponto de interrogação. Explica, com todo prazer. Quem olha para esse cenário de guerra está dizendo: Eleazar vai cair, Eleazar vai morrer, Eleazar não vai suportar, e Eleazar vai vencendo, vencendo. É um filisteu que cai aqui, é outro que cai lá, é um na retaguarda, é um na frente, e ele vai vencendo, vencendo, vencendo. E quem está de fora está se perguntando: como é que está conseguindo? Como é que está de pé ainda? Como é que está resistindo? Um gigantesco ponto de interrogação. Como é que não parou? Como é que não desistiu? Como é que não largou a espada? Já era para estar morto. E aí vai dando a hora do culto. Vai dando a hora do culto. Quinta-feira, você pega a espada, põe debaixo do braço e vem para o culto com um sorriso no rosto. Volta para casa com um sorriso ainda maior. E ele está olhando e está dizendo: como é que não para? Com o mundo de ponta cabeça do jeito que está, na guerra que ele está passando, como é que esse jovem não desviou ainda? Como é que esse adolescente não parou ainda? Como é que ele ainda está de pé? Aí eles não conseguem entender. Ou por que você ainda está de pé? Para muitos já era para você ter caído. Para muitos já era para você ter desviado, abandonado a espada. Quem olha para você muitas das vezes não entende o tamanho do peso dessa guerra. Aí eles ficam se perguntando: como é que consegue, como é que está de pé? A resposta é simples: é que o nosso nome é Eleazar. Alguém entendeu? Eleazar. Sabe por que eu estou de pé? Eu não estou de pé
pela força do meu braço, eu não estou de pé porque eu sou bom, eu não estou de pé pelo meu talento com a espada, eu estou de pé porque quem sustenta o meu braço, aleluia, de pé quando eu canso, é Deus. Estou de pé porque quem me mantém de pé é Deus. Estou vivo porque quem me dá fôlego de vida é Deus. Venci porque Ele é aquele que me ajuda. Já que você levantou a mão, não baixe, por favor, não baixe a sua mão essa noite. Deus está dizendo: alguém está esperando você morrer, alguém está esperando você desviar. É melhor sentar que de pé cansa. Não vai cair, não vai cair, não vai morrer. Maior, maior, maior é aquele que nos ajuda. Se você crê nisso, levante a mão e adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Oremasi, adoremasheminar sou. Kemi suminasi doremahasia. Pegue a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, pegue ela por gentileza. Aleluia. Quem diz que adolescente e jovem não entende de guerra, irmão? Aponta a tua Bíblia na direção da tua casa. Levante esse braço sem morosidade, vamos lá. Direção da sua casa, vai. Agora é a hora que você batalha. Agora é a hora que você clama. Ao som desses instrumentos, eu gostaria que você começasse a clamar. Clamar não é cochichar no ouvido de Deus. Clamar é gritar em alta voz. Não tem como clamar e não perder a posse. Clame, clame. Filisteu não entra no teu território. Filisteu não entra na tua casa. O inimigo não vai destruir tua família. Tem um Eleazar aqui. Tem. Cadê? Uraba, Shemidoria, Turimidara, Sominara, Seminai. Clame, clame. Lera, sou, Araiote, Doronte, Calamassúria. Enquanto você clama, Ele renova as suas forças. Enquanto você clama, Ele te enche, Ele te dá força. Meu Deus, Suriedé, Tatarauere, come choremenácia. Que presença maravilhosa é essa? Seja cheio, cheio, cheio. Receba a graça de Deus essa noite. Aleluia. Fale com Ele, fale com Ele. Diga: Deus, eu preciso da tua ajuda. Não me deixa, não me desampara, não me abandona, não me deixa parar, não me deixa lá, eterno. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus? Só dá glória a Deus por 30 segundos. Só glorifique a Ele. Só glorifique a Ele, vai. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Só adore a Ele, porque eu dou. Deus nunca perdeu uma guerra. Não é essa que Ele vai perder. Se você quer isso, agradeça a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele essa noite. Merecolamaraxia. Deus é maior que essa guerra. Deus é maior que os filisteus. Deus é maior que os inimigos. Deus não é poderoso, Ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder. Meu Deus. Lá, o Erece. Meu Deus, que presença gostosa, presença maravilhosa. Seja cheio, cheio, cheio essa noite. Aleluia! Quem está sentindo a presença de Deus? Quem está sentindo? Oh, Requel, Eremancho, Eremanara cheia. Os batizados com o Espírito Santo têm a liberdade de orar em línguas, têm a liberdade de adorar a Deus. Se você crê que vai vencer essa guerra, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Eu já vejo adolescente chorando, irmão, sendo cheio de Deus essa noite. Seja tocado agora, renovado essa noite. Aleluia.
Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Como é bom glorificar a esse Deus, irmão. Como é bom adorar a esse Deus. Como é bom servir a Ele. Diga para quem está do teu lado, não esquece. Diga para ele, não esquece. Você não é todo mundo. Deus te fez para ser diferente. Esse é o tempo que Deus vai te usar. Esse é o tempo que Deus vai fazer coisas novas. Deus não vai te usar amanhã. Deus tem já, é o agora, irmão. É hoje. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Eu já vou passar o microfone a quem é de direito. Mas eu gostaria de saber, há porventura em nosso meio alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor, não crente, não evangélico, alguém que porventura se afastou desse grande exército, o exército que sempre vence, porque tem um Deus que não perde batalhas. Tem alguém? Levante uma de suas mãos só para mim te conhecer. Temos alguém? Não há ninguém? Amém? Então coloque a mão no seu coração. Eu quero orar rapidamente por você e encerramos. Que presença maravilhosa, irmão. Oh, glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, aqui estão seus guerreiros, suas guerreiras. Cada um é verdade em meio às suas guerras, às suas batalhas. O Senhor conhece a guerra de cada um de nós. O meu pedido, Senhor, essa noite é: não deixa a gente largar a tua ferramenta, a ferramenta que o Senhor colocou nas nossas mãos. Não deixa, Senhor, a gente parar, a gente desistir por nada. Por mais difícil que pareça, Senhor, por mais improvável que seja, nos dê vitória para a glória do Teu nome. Que em tudo, Senhor, nós tenhamos a consciência de Eleazar. Quem quiser pegar o despojo, que pegue, porque essa guerra eu venci, porque quem me deu vitória foi o Senhor. Sem Ti nós não somos nada. Sem Ti nós não chegaremos a lugar algum. Por isso, Pai, nós Te glorificamos e Te exaltamos, porque o Senhor é aquele que sempre tem nos ajudado. Você que crê assim e quer glorificar a Deus essa noite, dê o teu melhor glória a Deus se você puder.